O assassinato da jovem Daniela Pérez chocou o país no ano de 1992 e voltou a ser assunto depois da produção da série documental Pacto Brutal, disponível na plataforma de streaming HBO Max. Daniela Pérez foi assassinada em uma emboscada, com 18 punhaladas, crime cometido pelo ator Guilherme de Pádua, com quem contracenava, e sua até então esposa, Paula Tomás. Ambos foram condenados pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Guilherme de Pádua recebeu uma pena de 19 anos e Paula Tomás de 18 anos e 6 meses. Entretanto, à época dos fatos, o crime de homicídio qualificado não estava previsto no rol de crimes hediondos. Logo, pelo fato de serem primários e por apresentarem bom comportamento na cadeia, cumpriram pouco mais de 6 anos e foram colocados em livramento condicional. Isso gerou uma grande indignação popular, o que pressionou o Congresso a editar a Lei 8.930, que incluiu não apenas o homicídio qualificado, como também o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, uma resposta também ao caso muito famoso da época e de grande repercussão, que foi a chacina da Candelária. Durante o trâmite legislativo foi apresentado cerca de 1.300.000 assinaturas de apoio ao projeto. Se este crime fosse praticado hoje, os condenados teriam que cumprir ao menos 2/3 da pena para pleitear o livramento condicional. O tempo passou e naturalmente foi se esfriando o assunto. Foi quando, em outubro de 2012, a revista Isto É publicou uma reportagem sobre a vida cotidiana de Paula Tomás, com o título A Vida Após a Cadeia. Paula Tomás então entrou com uma ação requerendo que a revista não mencionasse o seu nome em matérias relacionadas ao crime, e a justificativa foi o direito ao esquecimento. Mas o que é o direito ao esquecimento? Ele é válido no nosso ordenamento jurídico? Vamos explicar um pouco sobre este assunto e no final do vídeo vamos falar o resultado neste caso. Antes de passarmos para respostas, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você estará incentivando este canal a sempre apresentar conteúdos úteis e de qualidade para você. Bem, o direito ao esquecimento seria o direito da pessoa de não permitir que um fato, ainda que verídico, ocorrido em algum momento da sua vida, seja exposto ao público em geral, causando-lhe transtornos e sofrimento. Os vários artigos que falam sobre o tema sempre mencionam o caso Lebach, julgado pelo Tribunal Constitucional Federal alemão. Em 1969, 4 militares alemães foram assassinados e outro foi gravemente ferido. Os autores principais foram condenados à prisão perpétua e um partícipe foi condenado a cerca de 6 anos de reclusão. O tempo passou e quando este partícipe estava para conseguir o livramento condicional, uma emissora de TV resolveu gravar um documentário sobre este crime. Este partícipe então entrou com uma ação para impedir a divulgação desse documentário, pois ele se tornaria um obstáculo para sua reinserção social. Ele perdeu nas instâncias ordinárias, mas o processo seguiu até a Corte Constitucional, onde ele conseguiu impedir que sua imagem e seu nome fossem divulgados naquele programa. Segundo a corte, neste caso concreto, o princípio da personalidade deveria prevalecer sobre a liberdade da informação, haja visto que não haveria interesse atual naquelas informações, porque o crime já havia sido solucionado há muito tempo e julgado há anos. Além disso, o acusado já havia cumprido sua pena e precisava de condições para se ressocializar, o que seria impossível com a nova divulgação do caso. Em outro caso envolvendo o mesmo crime, agora em 1996, a Corte Constitucional alemã decidiu o contrário e deu ganho de causa para a emissora de TV. Nesse caso, foi constatado que não seria possível identificar os autores do crime e que o direito geral de personalidade não assegura que a opinião pública não fosse mais confrontada com os fatos. Só por esse histórico já dá para perceber que o direito ao esquecimento está longe de ser absoluto e que sua aplicação depende muito do caso concreto. Afinal, não se teria como apagar a própria história. No Brasil, tivemos 2 casos inaugurais da teoria do esquecimento, e ambas tiveram finais diferentes no Superior Tribunal de Justiça. No primeiro, teve como fundo a chacina da Candelária. Determinada pessoa foi denunciada por ter participado desse crime, e anos após de ter sido absolvida, teve seu nome apontado numa reportagem do programa Linha Direta, como uma das pessoas responsáveis pelo crime. Este homem alegou que a matéria reacendeu na comunidade em que vive a imagem de que ele seria um assassino,
violando seu direito à paz, anonimato e privacidade pessoal. A quarta turma do STJ reconheceu a esse indivíduo o direito ao esquecimento e que o programa poderia ter sido exibido sem que fossem mostrados o nome e a fotografia desse indivíduo. O segundo caso também envolveu o programa Linha Direta, agora no caso Aida Curi. Aida Curi foi abusada sexualmente e morta em 1958 no Rio de Janeiro. O programa Linha Direta fez uma reportagem sobre o caso e divulgou o nome da vítima. E além disso, colocou fotos reais do caso, o que fez com que familiares de Aida Curi entrassem com uma ação que acabou chegando no Superior Tribunal de Justiça. Porém, o resultado foi outro. Entendeu a corte, neste caso, que não seria devida a indenização, considerando que este crime era um fato histórico, de interesse público e que seria impossível contar esse crime sem mencionar o nome da vítima. É bem comum que os casos históricos levem o nome da vítima. É o caso, por exemplo, do caso Dorothy Stang, o caso Tim Lopes e o caso Vladimir Herzog e tantos outros. Foi observado que, assim como o tempo se encarregou de tirar o caso da memória das pessoas, também fez o trabalho de abrandar seus efeitos sobre a honra e dignidade dos familiares. Esse caso da Aida Curi chegou ao Supremo Tribunal Federal e, diante da repercussão do caso sobre a existência ou não de um direito ao esquecimento, foi julgado sobre o rito da repercussão geral, cuja tese final foi pela incompatibilidade do direito ao esquecimento com a nossa Constituição. Essa é a tese firmada pelo STF. É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade, da personalidade em geral e as expressas e específicas previsões legais no âmbito penal e cível. Voltando à ação promovida por Paula Tomás, o STJ reconheceu que a reportagem da revista Isto É não tinha relação com o crime e apenas reportava sua vida cotidiana, reconhecendo assim o direito à indenização. Por outro lado, não reconheceu a existência de um direito ao esquecimento, haja vista tratar-se de um caso histórico e que inclusive foi o motor para a mudança legislativa no Brasil. Assim, não se poderia impedir previamente que os meios de comunicação falassem sobre o caso, sem prejuízo de qualquer excesso que possa, de forma posterior, ser analisado e indenizado, e isso caso a caso. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça da discussão aqui embaixo nos comentários. E também não se esqueça de clicar bem aqui para se inscrever no canal. Abraços e até a próxima!